Boa noite, amigos do Centro Espírita Cearense. Daremos início ao Evangelho de hoje com a leitura do texto do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino, e em seguida a prece de abertura. Nossa mente está mergulhada na mente divina, que sustenta os universos infinitos. Nossa força mental permanece impregnada da força mental divina, que está em toda parte ao mesmo tempo. Procure manter-se unido a esta força infinita e jamais será derrotado. Você tem esse poder, confie. Você vencerá em toda a linha, se o quiser. Que o nosso Mestre Jesus nos envolva com tuas vibrações de paz e amor e nos auxilie na compreensão do Evangelho de hoje, a fim de nos inspirar a buscar o caminho do bem. Que assim seja. Capítulo 25. Buscai e achareis. Item 6. Observai os pássaros do céu. É o nosso evangelho da noite de hoje. Diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é, dentre vós, aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Por que também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam. E, entretanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada ao fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21 e 25 a 34. Então, meus irmãos, vamos analisar alguns aspectos do Evangelho de hoje. A observação dos pássaros que Jesus coloca no sermão. Jesus convida a observar o comportamento dos pássaros, porque eles voam para cima e para baixo e não estão preocupados com o futuro. Eles apenas procuram montar os seus ninhos quando chega a época, porque Jesus vai lembrar que o Pai Celestial cuida de todos eles. Então eles seguem os seus instintos e cuidam daquilo que é necessário cuidar, porque o Pai Celestial cuida. Quando ele diz para não nos inquietarmos com o que comer, com o que beber, a mensagem principal é que a gente não tenha essa preocupação excessiva com as necessidades materiais. Lutemos
com as nossas forças para buscar o alimento de cada dia, o vestuário de cada dia, mas Jesus nos lembra que o excedente não é necessário, o supérfluo não é necessário, que a gente busque apenas aquilo que é necessário, porque Deus cuida de todas as suas criaturas e não as abandonará. Que é preciso a gente confiar mais na providência divina. Quando Ele coloca isso, que se Deus faz isso, se os pássaros que vivem, Deus cuida, se os lírios dos campos, né, também são lindos, mais lindos do que as vestes de Salomão, e Deus cuida, então como não cuidaria de nós, né? Mas a chave principal dessa mensagem é que devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, deixando que as coisas sejam acrescentadas. Ele não manda que a gente paralise as nossas ações e nem as nossas buscas materiais, mas que não nos esqueçamos que antes de tudo isso, em primeiro lugar, vem a busca do reino de Deus e da sua justiça, né? E Emmanuel também faz referência em algumas obras, né? Quando ele também utiliza essa passagem para fazer uma ilustração na confiança que nós devemos ter no planejamento divino e na capacidade de cada um em superar desafios com fé e trabalho. Me lembro de uma evangélica, certo momento em que eu estava numa casa e ela chegou no comércio e ela falando: eu tenho muita fé, então eu entrego tudo nas mãos de Deus. Eu luto com as minhas mãos e com as minhas forças, mas sempre entregando tudo nas mãos de Deus. Então, as dificuldades que eu tenho vivido, os desafios que eu tenho vivido, eu sei que Deus não me abandona. Por algum motivo, eu passo por isso e, na minha visão, é para testemunhar a minha fé, segundo as palavras da nossa irmã evangélica. Então, os pássaros do céu é um lembrete que nós devemos confiar sempre na providência divina, que não nos abandonará. Não nos preocuparmos excessivamente com as coisas materiais. Vamos buscar aquilo que é importante para a nossa sobrevivência na Terra, mas sem jamais esquecer que o nosso pensamento, a nossa mente, tem que estar sempre voltada para buscar o reino de Deus nas nossas ações, no nosso coração. Então, as aves do céu não semeiam, nem ceifam, nem recolhem produtos em celeiros, mas elas estão lá, cuidadas por Deus. E essa é a mensagem principal do nosso evangelho de hoje. Esse trecho, que é do Sermão da Montanha, é para nos lembrar que Deus não nos abandona, mesmo nas maiores dificuldades que nós estamos passando, Ele está ali observando, vigiando, e por algum motivo a gente passa por essas dificuldades. Não se desesperar, não profanar o nome de Deus e tampouco reclamar, né, murmurar. E é isso que tem essa passagem, que fala nessa passagem de hoje. Que nós possamos encontrar nos ensinamentos do Evangelho, e especialmente no Sermão da Montanha, que é longo, porque são várias orientações e admoestações de Jesus, que a gente possa encontrar nisso, e também nas obras da doutrina espírita, as que os mentores espirituais citam. Nós não devemos deixar que todas as coisas da nossa vida nos abalem, mas ter sempre essa busca incessante. Queridos irmãos, e após este momento de reflexão, de conexão com Jesus, com a luz do seu Evangelho, pedimos humildemente a assistência da espiritualidade benfeitora para a fluidificação das águas.
que possa transformá-la em um veículo de paz, de harmonia e de cura. Que os fluidos espirituais, portadores de amor e de bênçãos, possam conferir a essas águas propriedades purificadoras e revitalizantes, que ao ser consumida esta água, também possamos sentir a fonte de equilíbrio espiritual e físico para todos aqueles que a receberem. Que a fé e a confiança nos planos superiores nos guiem sempre com amor e luz, e que sejamos um canal e um instrumento de amor e de serviço ao próximo. Que possamos obter a misericórdia divina e que possamos ainda irradiar energias positivas, promovendo a saúde daqueles que a buscam com toda a nossa sinceridade de coração. E nos abençoe, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja.